Olá, meu amigo, tudo bem? Boa tarde, como é que você vai? Meu amigo, minha amiga que está conosco aqui no desafio para a aula Língua Portuguesa 2 para o concurso CFO, Polícia Militar, Bombeiro Militar. Um forte abraço para você que está conosco aqui pelo canal Meu Desafio EAD no YouTube. Nós temos uma grande satisfação de ter você conosco, e é uma honra, na verdade, é um privilégio, na sequência desta aula de hoje, estar com você para nós podermos trabalhar a sequência da sua preparação para o concurso público do curso de formação para oficiais da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado do Amapá. Você teve ainda há pouco aula de raciocínio lógico e agora língua portuguesa, que são as duas bases, os dois alicerces principais deste concurso. Com todo respeito mesmo aos outros, não é? Aos outros conteúdos, aos outros currículos, no caso, componentes curriculares, mas a língua portuguesa e o raciocínio lógico respondem por 30 questões. Então, 15 questões de português, 15 questões de raciocínio lógico. Então, isso causa um alicerce, estabelece um padrão bem efetivo para a nossa produção de preparação. Então, você, alicerçado na língua portuguesa e alicerçado no raciocínio lógico, você tem uma base sólida para ser bem-sucedido neste concurso. Eu vou focar com você hoje um aspecto relacionado à interpretação textual. Nós variamos entre a gramática e a interpretação porque a prova da Fundação Carlos Chagas, ela trabalha exatamente neste parâmetro. Ela trabalha o aspecto gramatical e trabalha o aspecto interpretativo. Então, você que se prepara para o concurso tem que ser bom nessas duas esferas, nessas duas angulações. Eu tenho que ter um discernimento muito esclarecido a respeito das normas gramaticais e a aplicabilidade destas normas nas frases e também um discernimento sobre o processo interpretativo e a identificação dos recursos interpretativos nos contextos frasais. Por isso que o professor Silvio e eu, o Irley, trabalhamos as duas frentes de português, para ficar uma frente mais gramatical, que é a do Silvio, e uma frente mais interpretativa, que é a minha. Aí, vez por outra, passamos também um parâmetro gramatical aqui para dar mais solidez, já que o programa de língua portuguesa é muito vasto, é muito amplo, e para nós alcançarmos o máximo possível do conteúdo, para você ter uma visão vanguardista do processo de preparação, então a gente amplia, esgarça o processo o máximo possível para você ter essa visão bem, de fato, ampliada. Então, olha só, eu vou focar com você hoje no aspecto mais interpretativo. Questões da banca Fundação Carlos Chagas. Aí, lembrando que a Fundação Carlos Chagas, ela tem dois parâmetros de processo de interpretação. Ela trabalha com os macrotextos e os microtextos. Vou repetir. A banca Fundação Carlos Chagas trabalha com macrotextos e microtextos. Macrotextos são aqueles textos maiores que nós conhecemos, às vezes ocupam o lado todo de uma coluna da folha. E os microtextos são como estes aqui que você está vendo já na sua tela aí, que você tem só no comando da questão microtextos, e a partir do microtexto a banca estabelece o processo interpretativo. Então, olha só. A Fundação Carlos Chagas também gosta muito de trabalhar com provérbios populares. E aqui está uma questão relacionada a um famoso provérbio popular. Vamos à questão. Analise com atenção o seguinte provérbio popular. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Pela coerência das opções contidas no provérbio, entende-se que a alternativa mais adequada é letra A, ficar. Letra B, nem correr nem ficar. Letra C, tanto faz correr ou ficar. Letra D, correr. Letra E, correr e ficar. Então, olha só, você tem aí então as 5 opções, A, B, C, D, E. Analise o provérbio popular e considere então a resposta da questão em 1 minuto. Vamos lá então, abrindo aí na tela para você o slide, para você ter melhor percepção.
Então, olha só, temos aí, então, não é, o provérbio: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Então, pela coerência das opções contidas no provérbio, entende-se que a alternativa mais adequada é, olha só, o comando disse pela coerência das opções. Então, temos que considerar exatamente a coerência. Nesse caso, o que é coerência? Coerência, ela responde pelo sentido lógico do texto. Aqui, ó, sentido lógico. Todo texto, ele possui um sentido lógico. Isso é o que configura um texto. Esse sentido lógico, exatamente, é o nexo das informações. E esse sentido lógico permite perceber o texto como um todo, mediante a garantia do nexo. Aqui está a garantia do nexo do caráter verossímil das informações e sentidos que compõem a mensagem. Então, a coerência responde pelo sentido lógico, a chamada garantia do nexo. Quando você escuta, por exemplo, uma informação, você faz uma pergunta para alguém e a pessoa responde aquilo que você está em dúvida. Aí você pergunta assim: por que você chegou atrasado na reunião? A pessoa fala: porque o pneu do carro furou. Mas e aí, você demorou 1 hora para trocar o pneu do carro? Aí você vai considerando o nexo, certo? Ah, não, porque eu estava sem estepe. E o que você fez? Então você vai procurando como se você estivesse montando um quebra-cabeça. Então você precisa ajustar as peças do quebra-cabeça. Então, esse ajuste das peças do quebra-cabeça é o nexo, é o sentido lógico. Aí cria uma espécie uma espécie de tecido que cada peça vai se encaixando e vai criando um nexo completo, o chamado caráter verossímil, que estabelece a verdade para o processo textual, estabelece o fator lógico. Então, a coerência, ela responde por esse sentido lógico, por esse nexo. E o comando da questão explorou o chamado aspecto da coerência. Aí o comando disse e entende-se que a alternativa mais adequada é, letra A, ficar. Olha só, ficar, não é? Aí eu olho para o texto é: se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Olha só, pelo texto ficar, qual é o nexo, qual é o sentido lógico do aspecto de ficar? Ficar quer dizer que, olha no texto lá, ficar, o bicho come. Então, ficar, o resultado de ficar é ser devorado pelo bicho. Então, está aqui no texto, olha, o resultado de ficar é ser devorado pelo bicho. Ser devorado pelo bicho, o bicho come, então vai ser devorado pelo bicho. Ser devorado pelo bicho não parece uma alternativa mais adequada, correto? Ser devorado pelo bicho, já que o bicho come, não parece uma alternativa mais adequada. Então, por isso, nós eliminamos a letra A. A letra A, portanto, não é a resposta, então eliminamos a letra A. Vamos à letra B. A letra B diz: nem correr, nem ficar. Observa só, o texto diz se correr, veja só, ele fala se correr, se ficar. Então, se correr é uma opção, se ficar é outra opção. O texto fornece duas opções. Quais são? Se correr, se ficar. E aí a letra B fala nem correr, nem ficar. Se o texto fornece duas opções e eu desconsidero as duas opções, não parece uma alternativa mais adequada, porque eu tenho a opção de correr ou tenho a opção de ficar. Eu não posso descartar as duas opções, porque eu não tenho uma terceira opção no texto. Se eu descarto as duas, eu fico sem opção. E ficar sem opção não parece uma alternativa mais adequada. Por isso, a letra B também não é a resposta. Então, eliminamos a letra B. A letra C, tanto faz correr ou ficar. Olha só, eu sei que você deve ter respondido esta, né? Você deve ter respondido esta, mas ela também não é a resposta. Presta atenção. Tanto faz correr ou ficar. Olha aqui, ó. Pelo texto, correr, olha só, correr lá no texto, qual é o resultado se correr? Se correr, o bicho pega. E se ficar? Se ficar, o bicho come. Correr, qual o resultado? Ser pegado pelo bicho. Ficar, qual o resultado? Ser devorado pelo bicho. Então veja bem, ser pegado ou ser devorado? Ser pegado parece menos prejuízo do que ser devorado. Ser devorado é mais prejuízo.
ser pegado pelo bicho é menos prejuízo. Então, não é tanto faz correr ou ficar. Cada opção tem uma resposta. Correr, resultado, o bicho pega. Ficar, resultado, o bicho come. Traduzindo, correr vai ser pegado pelo bicho. Ficar vai ser devorado pelo bicho, vai ser destruído, dizimado pelo bicho. Então não é tanto faz, porque tanto faz correr ou ficar só seria uma resposta válida se os resultados fossem iguais. Correto? Entendeu? Tanto faz correr ou ficar só seria uma resposta válida se os resultados fossem iguais. E aqui os resultados não são iguais, porque ser pegado é menos prejuízo do que ser devorado. Portanto, a letra C também não é a resposta, e a resposta é correr. Correr é a resposta. Por quê? Eu já expliquei ainda há pouco. Correr significa que o bicho pega. Então, se correr, a opção de correr, o resultado é que o bicho pega. A opção de ficar, o resultado é que o bicho come. Então, veja bem, entre ser pegado pelo bicho ou ser devorado pelo bicho, qual é a mais adequada alternativa? Ser pegado. Ser pegado é menos prejuízo do que ser devorado. Por isso que, pela coerência das opções contidas no provérbio, coerência das opções, a alternativa mais adequada é correr. A mais adequada é correr, porque, repito, correr, você vai ser pegado. E se ficar, você vai ser devorado. Ser pegado, ser devorado, a melhor opção é, entre as duas, é ser pegado. Tudo bem? A letra E. Então, a resposta é a letra D. A letra E, correr e ficar. Correr e ficar não é uma opção. Porque, veja bem, correr e ficar, eu não posso fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Correr e ficar é uma ação, correr e ficar, são as duas. Ou eu corro ou eu fico. Não dá para correr e ficar. Se alguém corre, não fica. Se alguém fica, não corre. Então, correr e ficar é contraditório, é impossível. Correr e ficar é impossível. Não tem como, não tem lógica, não tem coerência. E se o comando evocou a coerência, a letra E, ela é incoerente. Porque, entendeu? Quem corre, não fica. Quem fica, não corre. Quem fica, não corre. Quem corre, não fica. Então, ou um ou outro. É impossível os dois juntos. Correr e ficar significam os dois juntos ao mesmo tempo. Por isso que a letra E é inválida, é incoerente, não tem coerência. Então, nós não tem como correr e ficar, por isso a letra E é incoerente e ela então cai como resposta. E a resposta de fato é a letra D, porque, repito, correr, o resultado é o bicho pega. Ficar, o resultado é o bicho come. Então, entre ser pegado pelo bicho e ser devorado pelo bicho, a alternativa mais adequada, não é a melhor, tá? É a mais adequada, é ser pegado, é menos prejuízo. Perfeito? Aí está a interpretação da banca Fundação Carlos Chagas. Ela pega um provérbio popular, joga no campo da lógica, porque a coerência é lógica, é nexo, e ela lança você no campo da lógica para você raciocinar no aspecto lógico do texto. Perfeito? Então essa é a construção interpretativa da banca Fundação Carlos Chagas. Aqui é a interpretação por microtexto. É um texto pequeno que cabe só no comando da questão. Não é interpretação por macrotexto. O interessante é que quando a banca faz interpretação por microtexto, cada questão é um microtexto. Quando ela faz interpretação por macrotexto, então é o mesmo texto para 5, 6 questões. Então aqui estamos trabalhando hoje com você em interpretação por microtexto. Vamos à questão 2. Certo jornal publicou a seguinte notícia: uma cabeça decapitada foi alvo da curiosidade dos passageiros de ônibus. Porém, atesta-se que nesta frase há uma falha semântica, já que a. O termo notícia foi erroneamente empregado, logo deve ser substituído corretamente por nota. B. Decapitada se aplica ao corpo e não à cabeça. Letra C. Passageiros deve ser alterado para viajantes. Letra D. Curiosidade não se aplica a fatos trágicos. Letra E. Decapitada deve ser substituído por degolada.
30 segundos, pense aí. Interpretação da questão 2. Vamos lá, pense aí. Ok, vamos à resposta, vamos lá? Então, olha só. Temos aqui a frase, diz, uma cabeça decapitada foi alvo da curiosidade dos passageiros de ônibus. Então, as opções A, B, C, D, E. Observa que o comando diz, porém, atesta-se que nessa frase há uma falha semântica. Falha semântica. O que se trata semântica? O que é semântica, falha semântica? Vamos, então, analisar o que é semântica, tudo bem? Semântica é a ciência responsável pela significação oficial dos vocábulos. Assim como existe a escrita oficial dos vocábulos, que é a ortografia, então a ortografia responde pela escrita oficial. Existe o significado oficial, que é a semântica. Então, quando as palavras têm uma significação oficial, esse significado oficial é responsabilidade da semântica. E a semântica também responde pela classificação dos termos linguísticos com base em suas propriedades de sentidos. Então, o cerne do conceito da semântica determina que ela responde pela significação oficial dos vocábulos, certo? Então, quando se fala falha semântica, é uma falha da significação dos vocábulos. Então, quando você sabe que semântica trata da significação oficial, você então já raciocina, né? Bom, se semântica trata da significação oficial e o comando disse assim, olha, falha semântica, nessa frase há uma falha semântica. Então a falha é de significado de palavra. Então a letra A diz que o termo notícia foi erroneamente empregado, logo deve ser substituído corretamente por nota. Veja bem, o comando disse assim, olha, certo jornal publicou a seguinte notícia, uma cabeça decapitada foi alvo da curiosidade dos passageiros de ônibus. Porém, atesta-se que nessa frase, quando o comando fala nessa frase, quando ele fala nessa frase, qual é a frase? A frase, olha só, nessa frase, né? Qual é a frase? A frase exatamente é, uma cabeça decapitada foi alvo da curiosidade dos passageiros de ônibus. Então, eu tenho que me prender à análise nessa frase. Que frase? A cabeça decapitada que foi alvo da curiosidade dos passageiros de ônibus. Nesse caso, então, a palavra notícia ela não está dentro da frase. Notícia não está dentro da frase. Quem está na frase é a palavra... Quem está na frase é uma cabeça decapitada foi alvo da curiosidade dos passageiros de ônibus. Então a palavra notícia não faz parte da frase. Se a palavra notícia não faz parte da frase, então não me importa analisar a palavra notícia. Não me importa trocar notícia por nota, porque ela não faz parte da frase. Então, tanto faz. Notícia, nota, não é minha competência analisar. Então a letra A não é a resposta. Letra B, decapitada se aplica ao corpo e não à cabeça. Decapitada se aplica ao corpo e não à cabeça. De fato, a palavra decapitada se aplica ao corpo e não à cabeça. Perfeito? Porque decapitada quer dizer cortar a cabeça do corpo. Decapitar é cortar a cabeça do corpo. Se decapitar é cortar a cabeça do corpo, então eu não vou dizer que uma cabeça é uma cabeça decapitada, porque decapitar, repito, é cortar a cabeça do corpo. Eu vou falar assim, uma cabeça cortada da cabeça, né? Decapitar, cortar a cabeça do corpo. Uma cabeça que a cabeça foi cortada do corpo. Não tem lógica. Repetindo, para você não perder, decapitar significa cortar a cabeça do corpo. Então, decapitar se aplica ao corpo. Então, decapitar é cortar a cabeça do corpo. Se aplica ao corpo e não à cabeça. Essa é a resposta.
e a letra B, portanto, é a solução da questão. Então, quem marcou a letra B, acerta a questão, parabéns, porque a palavra errada aqui é decapitada, uma cabeça decapitada. Como seria, então, a correção da frase? Seria assim, olha, um corpo decapitado. Essa é a frase correta. Não é uma cabeça decapitada, não. É um corpo decapitado foi alvo da curiosidade dos passageiros de ônibus, porque decapitada se aplica ao corpo e não à cabeça. Então, se eu quero usar o verbo decapitar, eu tenho que usar com a palavra corpo e não com a palavra cabeça. Então, é um corpo decapitado, tudo bem? É um corpo decapitado e não uma cabeça decapitada. A letra C, passageiros, deve ser alterado para viajante. Não, passageiros e viajantes são sinônimos. Não faz diferença trocar um pelo outro, não faz diferença. Aí a letra C, a letra D, curiosidade não se aplica a fatos trágicos. Meu amigo, a palavra curiosidade se aplica demais a fatos trágicos. Tanto é que as pessoas amam fatos trágicos, são curiosas, né? Um incêndio, curiosidade. Um acidente, curiosidade. Qualquer problema, curiosidade. Então, tudo que é fato trágico atrai a curiosidade das pessoas. O povo lá fazendo, né? Aí o povo já pega aqui o celular, já vai, o telefone já vai, né? Fazendo a imagem e tudo mais, né? É curiosidade, da hora, não tem como. Então, fatos trágicos é o que mais se aplica à curiosidade. Então, a letra D não tem sentido. A letra E, decapitada, deve ser substituída por degolada. Não. Se eu trocar decapitada por degolada, decapitar e degolar é o mesmo significado, vai permanecer o erro. Não é uma cabeça degolada, o certo é um corpo degolado ou um corpo decapitado. O erro na frase é a palavra cabeça. Lá na frase, lá no comando. Então, o certo é um corpo decapitado ou um corpo degolado. Então, se eu trocar decapitado por degolada, continua o erro, porque o erro não está em decapitada, o erro está em cabeça. Por isso a letra B de bola fala, decapitada se aplica ao corpo e não à cabeça. Exato, decapitada se aplica ao corpo, então o certo é um corpo decapitado. Então a letra B de bola é a resposta, tudo bem? Vamos à terceira questão aqui rapidamente, vamos à terceira questão, olha aqui, ó. Terceira questão. À margem de uma rodovia avista-se uma placa anunciando vendem-se ovos frescos de galinhas. Desse contexto, pode-se corretamente concluir que a placa não anuncia o básico, isto é, o preço. B. O termo frescos refere-se à temperatura dos ovos. C. É preciso anunciar que os ovos são de galinhas. Letra D. O termo ovos é prescindível para identificar o produto a ser vendido. E letra E. O uso do sinal de 2 pontos é necessário para explicar o que de fato será vendido. Vamos lá, 30 segundos para você pensar na questão 3. Vamos lá, 30 segundos, valendo. Ok, vamos lá a resposta da questão. Vamos lá? Então, à margem de uma rodovia, avista-se uma placa anunciando vendem-se ovos frescos de galinhas. Desse contexto, pode-se corretamente concluir que a placa não anuncia o básico, isto é, o preço. Olha só, o básico não é o preço, não é o preço básico, certo? O básico é saber que há uma venda, o produto a ser vendido são ovos
E de qual fonte, de qual origem? Galinhas. Então, isso é o básico. O preço já é algo a mais, que a pessoa para e pergunta o preço. Então, o preço é como se fosse o atrativo. Qual o preço? Vou parar. Se for um preço condizente, eu compro. Se for um preço fora da normalidade, eu já não compro. Aí é por isso que existe o desconto. Não, mas aí faço o desconto para você, leve. Aí o comerciante sempre negocia, tudo bem? Sempre negocia. Então, nesse caso, não é o básico o preço. Então, a letra A não é a resposta. A letra B, o termo frescos se aplica, refere-se à temperatura dos ovos. Não, frescos não se refere à temperatura dos ovos. Fresco se refere ao tempo, à validade, ao tempo dos ovos. Quer dizer que os ovos são novos, são super novos. Não são ovos que estão perto de vencer o prazo de validade. São ovos recentes, ovos do dia, ovos quase do mesmo horário. Foram agora botados e já estão sendo vendidos. Então, fresco porque são novos e não temperatura. Letra C. É preciso anunciar que os ovos são de galinhas? É preciso anunciar que os ovos são de galinhas. É preciso. Porque se eu colocasse vendem-se ovos frescos, aí ficaria a dúvida. Que ovos? De pata? De codorna? De ema? Não é? De avestruz? De galinha? De jabuti? Ficaria a dúvida. Então, quais são esses ovos? Então, ovos de galinhas. É preciso anunciar que os ovos são de galinhas? É preciso. E essa é a resposta. Viu aí? Parece que é tão boba, né? É uma lógica tão boba. Então, a banca, ela brinca. Esse é o detalhe. Eu estou trazendo para vocês verem essas questões, porque a banca, ela brinca. A pessoa fica assim tão... É como se eu fizesse um teste de direção e a autoescola, uma direção mesmo, direção de veículo. E a autoescola perguntasse assim, você dirige pela calçada ou pela via? A pessoa fala, cara, é muito óbvio isso é uma pegadinha. Eu dirijo pela calçada. Não, meu amigo, vai no óbvio, vai na resposta óbvia. Então, é preciso anunciar que os ovos são de galinhas? É preciso. Então, essa é a resposta. A letra D, o termo ovos é prescindível para identificar o produto ser vendido? Olha só, o termo ovos é prescindível? O que é prescindível? Prescindível é desnecessário. O termo ovos é prescindível? Aí está o erro. O certo seria o termo ovos é imprescindível. E aqui está prescindível. Então, olha só, a falta do in é o erro da letra D. Então, não é prescindível, o certo é imprescindível. Por isso a letra D está errada, pela palavra prescindível. A letra E, o uso do sinal de 2 pontos é necessário para explicar o que de fato será vendido? Meu amigo, à margem de uma rodovia, veja bem, rodovia, olha o comando da questão. A pessoa vai passar numa rodovia a 80 por hora, 100 por hora, ela vai ver o sinal de 2 pontos? Não, né? A pessoa que está parada aqui olhando, olha, nem está vendo, imagina passar num carro numa rodovia a 80 por hora, porque a rodovia, o trânsito é de 80 por hora, a legislação que permite 110 por hora, a rodovia permite 110 por hora, 100 por hora. Então, é normal a pessoa estar dentro do permitido. Então, a 80 por hora vai ver 2 pontos? Não. Então, a letra E não tem lógica, não tem coerência. Por isso, a letra C, de fato, é a resposta da questão. Tudo bem? Aqui a gente encerra a nossa aula de hoje, o nosso horário de hoje. Então, essas 3 questões foram trabalhadas. Na próxima aula eu vou continuar mais questões de interpretação. Um forte abraço para você, fique com Deus, Deus te abençoe e até nossa próxima aula. Tchau, tchau!